Vou fazer só o desenho aqui rapidão da 22. Essa daqui mesmo, né, André? Na verdade, acabei de perceber que eu fiz as questões normais sem as certas complementares, mas deixa pra lá. Ó, a questão abaixo ela é da FUVEST. Na figura a seguir, O é o centro de uma circunferência de raio 1. Beleza, o raio ele já está dizendo. Ele não disse que a circunferência é trigonométrica, mas ele disse que o raio é 1, então já ajuda. A reta AB é secante. Secante. Vocês observam que ela toca a reta em dois pontos. Ó. Se eu chamar esse ponto bem aqui de C, a reta AB toca a circunferência em B e C, então ela é secante. A secante é ela. O ângulo beta mede 60 graus, ó. Se quer 60 graus, eu vou tirar esse beta daqui e vou colocar 60 graus. Vou botar beta aqui. E o seno de alfa é raiz de 3 sobre 4. Ó. O seno de alfa é raiz de 3 sobre 4. Isso foi uma informação dada pela questão. Ok. Aí ele vai fazer duas perguntas. Determine seno do ângulo OAB. OAB, ou seja, desse ângulo aqui, ó. Ele quer o seno desse ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Vou chamar ele de θ. Tudo bem? Sendo ele um valor, um ângulo θ, no caso em função de AB, eu vou chamar AB de x. Bom, AB de x, ou seja, o seno desse ângulo eu vou encontrar em função de x, ok? Bom, se vocês pararem para pensar, qual é a melhor maneira de que se pode fazer essa questão aqui? Alguém apresenta alguma solução aí, se alguém tiver uma ideia. Lei dos senos. Lei dos senos. Acabou a questão, né? Sai direto por lei dos senos. Bom, se você olhar para cá, ó, esse raio aqui mede 1, né? Mede 1. Ou seja, observe que para o triângulo OAB, ó, por lei dos senos, ó, por lei dos senos, para o triângulo AOB, ó. Como é que vai ficar? Por lei dos senos para o triângulo OAB, ó, 1 sobre o seno de θ é igual a x sobre o seno de alfa. Inverte os dois lados. Inverte. Porque eu quero o seno de θ. É só inverter. Seno de θ sobre 1, seno de θ.
que é igual ao seno de alfa sobre x. Só que o seno de alfa já está dado aqui, ó, até errei aqui, raiz de 3 sobre 4. Ó. Vai ficar raiz de 3 sobre 4 sobre x. Conserva a primeira, que é raiz de 3 sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x, ó, vai ficar sobre 4x. E em termos mais rápidos, ó, o resultado aqui ó, é raiz de 3 sobre 4 vezes AB, que é o x. Entendido aí, André? Essa é a letra A. Sim. A letra B, ele quer que você calcule o AB. Ou seja, ele quer que você calcule o valor de x. E aí? E agora, como é que eu faço para calcular esse x? Observe que esse lado OB é 1. OC também é 1, porque é raio. Então, esse triângulo OBC, ele é isósceles. Se aqui é 60 graus, aqui é 60, aqui é 60. Melhor do que isso, ó, esse triângulo é o quê? Equilátero, não é? O triângulo é equilátero. Então, aqui também é 1, ó. Esse pedaço aqui também é 1. Seguinte, é possível determinar esse AC, o AC, usando lei dos sênios de novo. Opa. Usando lei dos sênios de novo. Professor, lei dos sênios, mas para que triângulo? Ó, por lei dos sênios para o triângulo AOC. Agora, ó, olha para o triângulo AOC. Como é que vai ficar? 1 sobre o seno de θ, que eu já sei, ó. 1 sobre o seno de θ é igual a esse segmento AC sobre o seno desse ângulo todo aqui, ó, que é alfa mais 60. Será que dá para descobrir esse C alfa? Deu ruim. Eu não expliquei transformações trigonométricas para vocês. Nesse jeito não dá para fazer nesse sentido a questão. Deixa eu ver outra forma. Aqui seria 120. Mas a gente não tem esse lado aqui, né? O OA. Aqui é x. X mais 1. Oh. Seno de 60 mais alfa. Essa questão seria perfeita lá em transformações trigonométricas. Mas agora, como é que eu vou fazer ela sem usar a transformação? Se alguém apresentar uma ideia aí, fica à vontade. Se alguém tiver uma ideia que queira compartilhar, que eu não esteja vendo agora. Eu vejo um caminho longo. Qual caminho longo eu estou enxergando aqui? Bom, sabendo-se que o seno de θ já é o meio, eu posso aplicar a lei dos senos de novo para o triângulo AOB. AOB. Esse pedaço todo aqui, ó, se eu chamar esse... Aliás, eu posso descobrir esse tamanho todo aqui. Como? Usando a lei dos senos, de novo. Ó. Porque eu sei o seno de 120. Então, ó, vai ficar 1 sobre o seno de θ é igual, vou chamar esse pedaço aqui de y. Y sobre o seno de 120. Ou seja, 1 sobre raiz de 3 sobre 4 seno AB,
4AB, vou colocar x. 4x é igual a y sobre o seno de 120, que é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai implicar que y é o 1 vezes, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes a inversa da outra, que é 4x sobre raiz de 3. Cancela o 2, vai ficar 2x. Então, esse tamanho aqui é o dobro desse, o meu dobro do outro. Ok. Agora, você pode fazer o seguinte. Você pode aplicar a lei dos cossenos para o triângulo AOB. Porque se você olhar para esse y igual a 2x, esse x sendo igual a x, e você sabe quem é o cosseno de 120, acabou a questão. Você vai descobrir o valor de x. Olha aí, ó. Eu vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. Então, ó, lei dos cossenos, de novo, para o triângulo AOB, vai ficar 2x ao quadrado, ou seja, 4x ao quadrado, é igual a x ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes 1 vezes o outro, que dá 2 vezes 2 vezes x vezes 1. Vezes o cosseno de 120, que é menos 1 meio. Cancela esse 2 com esse 2. Vai ficar 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 mais, porque é menos com menos, mais x. Passa todo mundo para a esquerda. 4x ao quadrado menos x ao quadrado é 3x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Pronto. Aqui acabou, basicamente acabou a questão. O que tinha de trigonometria acabou. Ou geometria plana. É só resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. O delta vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes menos 1, vai ficar mais de qualquer forma, né? 4 vezes 3 é 12. Ou seja, isso aqui vai ser 13. Então, x é igual a menos b, ou seja, 1, mais ou menos. Menos não vai poder ser, porque 1 menos raiz de 13 é um número negativo. X é um número positivo, então aqui é mais raiz de 13 sobre 2a. 2 vezes 3, 6. Ó. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Entendido, André? A letra B? Entendido. É um pouquinho complicada. Se tu já tivesse conhecimento do capítulo 5, essa questão saía direto, porque usando transformações trigonométricas, o seno de alfa mais 60. Mas como não tem, a gente tem que ir para outro caminho, né? A gente tem que se virar. Entendido? Pior que a questão nem coube numa tela só, então não é, fica chato tirar print. Eita. Pro bom e velho copia, copia. Pode descer aí um pouco? Beleza? E a outra questão que tu pediu foi a 27, né? Dos testes. 27 é boa. Deixa eu apagar essa daqui. Ah,
Π sobre 6, né? Aqui o ângulo central é π sobre 6. Π sobre 6 é quanto em radiano? Vocês lembram? 30 graus. Exato. Bom, ele quer saber qual é a razão entre C1 e C2, né? A razão C1 e C2. Ó, C1, galera, é um arco. C1 é um arco. Arco, eu já falei para vocês como é que é a melhor forma de se calcular arco. Lembra? A melhor forma de se calcular o comprimento L de um arco é pegando o ângulo central em radiano e multiplicando pelo raio. O raio aí não foi dado, então deixa assim mesmo. Ó. Então, o comprimento vai ser o ângulo central em radiano, que é π sobre 6, vezes o raio. Então, tá aí, ó. Esse aqui já é o C1. O C1. Para encontrar o C2. Professor, como é que eu vou encontrar o C2? Simples, meu querido. Se você olhar bem, ó, isso daqui é raio. Isso daqui é raio. E você tem um ângulo, que aqui é 30 graus. Como é que eu vou... Qual a melhor forma de encontrar esse C2 aí? Por lei dos cossenos. Se a gente utilizar a lei dos cossenos aí, a gente vai acabar nessa relação aqui, ó. O C2, que é o que eu quero, ao quadrado, é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2R vezes R, que é R ao quadrado, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Cancela. Coloca, aí, ó, vai ficar, observe o seguinte, ó, C2 ao quadrado, você pode colocar o R ao quadrado em evidência. Aqui é 2R ao quadrado menos R ao quadrado raiz de 3, então vai ficar R ao quadrado vezes 2 menos raiz de 3. Tira a raiz quadrada dos dois lados, C2 vai ser, o R sai da raiz, aí fica 2, aqui é um vezes, tá bom? 2 menos raiz de 3. Pronto, galera, quando você dividir, porque olha só, eu quero C1 sobre C2, ó. C1 sobre C2. Quando você dividir C1 por C2, o R cancela. Cancela. Aí vai ficar π sobre 6 vezes isso aqui. Não é? Então, ó, é π sobre 6 vezes raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Aí a questão faz uma pergunta muito interessante a respeito disso. Ele diz, o resultado dessa razão é π sobre 6 multiplicado por quanto? Ó? Conserva a primeira, que é π sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Aí aqui, galera, observe que nas alternativas não tem isso. O que você vai ter que fazer? Racionalizar. Aí vai ficar com 2 raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de... Só trocar o sinal. Só trocar o sinal. 2 mais raiz de 3. Aí, quando a gente fizer essa operação, embaixo, galera, vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 4 menos 3, 1. Então, embaixo vai ficar 1. E em cima, 1 vezes isso. Ou seja, π sobre 6 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Resposta da questão, letra C de casa. Entendeu, André? Entendi. Eu esqueci da relação com o raio no lado. E também não usei lei dos cossenos. Acabei indo por secante, que é 1 sobre cosseno. Tentei fazer alguma coisa, mas... Aí no final eu só cheguei na parte do raiz de 2 mais raiz de 3 ali com sobre 2. Aí ficou meio estranho. Não encontrei nada. É bom, a gente já lembra que o nono ano faz diferença nele. Você tem que entender, lembrar de racionalização, raízes. Alguém tem mais alguma pergunta dessa parte? Desse capítulo 3? Não? Então tá bom. Vamos lá para outro capítulo, então, já que ninguém mais tem dúvida.
deixar aqui. Olha só, galera. Nosso novo objeto de estudo, nosso novo objeto do conhecimento será o capítulo 4. Tudo bem? Ó, nosso novo objeto do conhecimento, que se encontra lá na página 83. Capítulo 4. O capítulo 4 ele vai trabalhar com uma ideia de trigonometria aplicada a algo que eu espero que vocês já tenham entendido bem, que é funções. Bom, antes de eu iniciar função, observe que as funções elas trabalham com todos os resultados de uma possível fórmula. Por exemplo, se eu pegar uma função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Olha aqui, ó, uma função quadrática que tem essa cara. Essa função, galera, eu posso estudar ela com qualquer x pertencente aos reais. Eu posso estudar ela. Eu posso estudar ela com x sendo 10, sendo 100, sendo 1 milhão. Ok, professor, mas onde é que o senhor quer chegar? Até agora, nós só estudamos as razões trigonométricas no intervalo 0,2π. Eu só ensinei para vocês como calcular o seno de 30, seno de 60, 120, 270, 315. Se aparecer um seno de 750 graus, e aí, como é que a gente faz? Se aparecer um seno de 750. Se aparecer um seno de menos 30 graus, e aí? Como é que a gente faz? Então, antes de eu iniciar a função mesmo, é interessante que você saiba calcular o seno de qualquer número real. Então, esse finalzinho de aula aqui eu vou utilizar para a gente estudar essa parte, as demais voltas na circunferência trigonométrica, seja além do 2π ou abaixo de zero. Então, me acompanhem aí lá na página 84 do livro de vocês, lá onde ele fala sobre as demais voltas na circunferência trigonométrica. Depois eu volto para a gente trabalhar melhor funções periódicas. Então, ó, galerinha, vamos entender os números reais associados à circunferência trigonométrica que estão fora do intervalo 0,2π. Ou seja, aqueles números que estão fora do intervalo entre 0 graus e 360 graus na circunferência trigonométrica. Se x é um número real, como podemos determinar o ponto P e a imagem x? Aí é a pergunta. E aí, professor? O senhor ensinou como é que trabalha com 60, 120, né? Usando a ideia de simétrica. Se aparecer um 390, um menos 30, e aí, professor? O que eu tenho que fazer para justificar o seu resultado? É simples. Posso dizer o que eu faria? Oi? Posso dizer o que eu faria? O quê? Eu tentaria subtrair 360, né? Por causa que eu ficaria, tipo assim, sendo de 30 graus ou alguma coisa assim. Exatamente. Perfeito. Primeiro de tudo, você tem que ver se o sentido é o positivo. Ou seja, se o x que você está trabalhando, se o número real que você está trabalhando é maior do que zero. Ok? Então, você vai lembrar das voltas na circunferência trigonométrica. Professor, e se o x for menor que zero? E agora? E o que eu faço? Se x for igual a zero? Bom, se x for igual a zero, a gente já sabe, né? A gente trabalhou com seno de zero, cosseno de zero, tangente de zero. Mas vamos lá. Eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês. Primeiro de tudo, na circunferência trigonométrica, a origem, pela definição, é o ponto 1, 0. Se você olha para o sentido anti-horário, você está olhando para o sentido positivo. Se você olha para o sentido horário, você olha para o sentido negativo. Ou seja, se você está trabalhando com seno de 750 graus, você está olhando para o sentido anti-horário, 750 graus, a partir desse ponto A, no sentido anti-horário. Agora, se você está trabalhando com seno de menos 30 graus,
é você olhar para esse ponto A e percorrer 30 graus no sentido horário. Tudo bem? Olhem para cá, vamos lá, vamos começar aqui a trabalhar essa situação. O próprio livro de vocês, bem aí na página 85, já traz um exemplo. Ele quer que você calcule, nem calcule, ele quer que você apenas descubra onde é que está o ponto X, a imagem do ponto X, menos π sobre 3. Primeiro de tudo, professor, eu não sou muito bom com radiano. É bom ser, mas se ainda está com dificuldade, transforma para grau. Π sobre 3 é quem em graus? 60. Então, menos π sobre 3 é a mesma coisa que menos 60 graus. Bom, aí como eu falei para vocês, você vai olhar para a origem, que é o ponto A, e como é negativo, você vai percorrer 60 graus no sentido no sentido horário. Ó. Ei, se a gente fosse olhar para o sentido horário, quem seria o seno de menos π sobre 3? Seria igual ao seno de menos 60. Só que aí eu pergunto para vocês, esse menos 60 seria que ângulo no sentido anti-horário, no sentido positivo? Eu ia ter que percorrer quantos graus até chegar em P? 270? Não. Ó, aqui é 360, né? Se eu der uma volta completa até aqui é 360. 300. Aí tiro 60. Todo mundo concorda comigo que aqui, no caso, é o seno de 360 menos 60? O ângulo é o mesmo? No sentido positivo? Ou seja, isso aqui é o seno de quem? De 300 graus. Agora, o seno de 300, o 300 está em que quadrante? Menos o seno de 60. Menos o seno, no caso do equivalente dele, que é 60. Ou seja, isso aqui vai dar o quê? Menos Raiz de 3 sobre 2. sobre 2. De forma geral, galera, de forma geral, o seno de menos x, se você olhar, menos x é 360 menos alguma coisa, que é no sentido positivo, menos o ângulo x. Ou seja, é o seno de 2π menos x. Isso aqui a gente já estudou. Simetricamente, isso aqui é menos o seno de x. Ou seja, olha que interessante. O seno de menos x é igual a menos o seno de x. Anote isso aqui num cantinho do caderno de vocês. Ó. Isso aqui vai ser importante para nós definirmos a função seno. Ok? Seno para todo x, ó, isso aqui, ó, para todo x pertencente aos reais. Tudo bem? E o cosseno? Bora lá. Quem seria o cosseno de menos π sobre 3? Seria o cosseno. Vai ser o cosseno de π sobre 3, tá? Menos 60 graus, que é igual ao cosseno de 360 menos 60, né? E isso aqui é igual ao cosseno de 300. E o cosseno de 300 é? Cosseno de 60. Igual ao cosseno de 60, que é? 1/2. 1/2. Ou seja, no fundo, o que eu estou mostrando para vocês? Que o cosseno de menos x é igual ao mais o cosseno de x. Ó, o sinal não alterou no cosseno. Tá vendo? Então, essas duas informações, galera, que o seno de menos x é igual a menos seno x e o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, vão ser úteis para a gente lá na definição de seno, quando a gente definir seno e cosseno como funções pares e ímpares. Tudo bem? Aqui, ó, para todo x real. Aí eu venho e pergunto a vocês, entenderam aí como trabalhar com o seno e o cosseno de um arco x, quando ele for
menor do que zero? Sim. Até aqui não, né? Então, aqui nesse primeiro tópico, eu mostro a vocês como calcular o seno e o cosseno de qualquer arco negativo. Professor, então beleza. Se o x for menor do que zero, ok. Agora, se ele for maior que 2π, olha para esse exemplo 2 aqui, ó. Aqui eu botei por cima. Tira print bem aqui dessa tela, bem aqui, André, e coloca bem na sala. Eu vou apagar. Enviar. Ok. Então, ó, se x é igual a 5π sobre 2 agora, por exemplo, olha 5π sobre 2. Quem é ele em graus? O que a pessoa pensa? 5π sobre 2, onde é que ele está? Pensa comigo, ele é quanto em graus? 360, 180 dividido por 2, 90. 90 vezes 5 dá 420, né? Ou 450. 450 graus. Bom, quem seria a imagem desse 450 graus? Onde? Olha a figura aqui, ó. Perceba que ele inicia aqui, ele dá uma volta completa até chegar aqui e percorre mais um quarto de volta. Por quê? Ó, 450 não é a mesma coisa que 360 mais 90? Não é a mesma coisa? Sim. Galera, não me interessa quantas voltas ele dá. O que me interessa é onde ele para. Onde foi que ele parou? Bem aqui, ó. Ou seja, observe que o seno de 90 graus é 1. O seno de 450 graus é também 1. Olha só, é o mesmo valor. Então, se você quer trabalhar com seno ou cosseno de um arco que é maior do que 360 graus, é simples. Veja quantas voltas ele dá e onde ele para. Por exemplo, professor, vamos olhar aqui para a seguinte situação. Seno de 30 graus é quanto? Seno de 30? 1/2. 1/2. Se ele der uma volta completa, ele vai para onde? Sendo de 30 de novo, né? De 30 mais 360. Quanto é que é esse seno aqui? 1/2. 1/2. Se ele der mais uma volta, seno de 30 mais 2 vezes 360. Vai ser 1/2 do mesmo jeito. 1/2. Porque aí vai parar no mesmo lugar. Ele vai dar uma volta completa e vai parar no mesmo lugar. Ele vai ter a mesma imagem. Então, não vai ser raro, na verdade vai ser bem comum de você ver isso aqui, ó. Seno de 30 graus mais K vezes 360 graus. O que é esse K? K, galera, ó, K é um número inteiro. Pode ser positivo ou negativo. Tanto faz. Porque se ele for menos 1, ele vai dar uma volta no sentido anti-horário, mas vai voltar para o mesmo lugar. Se ele der uma volta completa no sentido horário ou anti-horário, ele vai voltar para o mesmo lugar. Só que vocês não vão ver dessa forma. Vocês vão ver dessa forma, ó. Seno de 30, que é π sobre 6, mais 2κπ. De onde foi que surgiu esse 2κπ? 2π igual a 360 graus. Isso, ó, galera, tem aula, é porque quando eu trabalhei isso ano passado, o aluno ele se assustava quando via esse 2κπ na função trigonométrica. Professor, meu Deus, o que é esse 2κπ? É simplesmente uma volta. 2 vezes, K vezes 2π, ou seja, 1 vezes 2π, uma volta. 2 vezes 2π, 2 voltas. 100 vezes 2π, 100 voltas. Simplesmente isso. No caso aqui, ó, do 5π sobre 2, ele disse que o 5π sobre 2 é 2π,
mais π sobre 2. Ou seja, ele deu uma volta e parou em π sobre 2. Olha bem aqui para o exemplo 3, ó, menos 3π. É menos 2π mais π, ou seja, ele deu uma volta e meia no sentido horário e vai parar onde? Ó? Aqui, ó. Ou seja, o seno de menos 3π vai ser igual a quanto? 0. Ok? Na verdade, observe o seguinte. Quanto é que é o seno de 0? 0. 0. Quando é que o seno volta a ser 0 de novo? No 3π. No π. Quando ele dá meia volta. Ó, π. Quando é que ele volta a ser 0 de novo? 2π. 60 do π. De novo. 3π. 3π. Ou seja, de forma geral, o seno em si, o seno de κπ, sempre vai ser igual a 0. Claro, não esqueça. K é um número inteiro. 1,5 não é 0. Seno de 1,5 π não é 0. Ok? Agora, seno de 2π, 3π. Se eu perguntar, ó, o trabalho que se eu não mostrasse isso aqui para vocês e só dissesse, galera, calcula aqui para mim quanto é que é o seno de menos 873π. O trabalho que o aluno ia ter que mastigar esse número. Pensa, é π vezes um número inteiro. Ou seja, isso aqui é quanto? 0. Acabou. Só isso. Ok? Só isso. Simplesmente só isso. Ok, galera? Alguma dúvida até aqui? Entenderam como calcular o seno e o cosseno de ângulos acima de 360 graus? Alguém ficou com alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Ó, 25π sobre 6, que é um maiorzinho. Ó. Se você olhar bem, o 25π sobre 6 é a mesma coisa que pega o primeiro divisor de 25π, que é 24. Então, é 24 sobre 6π, né? Mais π sobre 6. Esse 24π sobre 6 é a mesma coisa que 24 sobre 6, 4. É 4π mais π sobre 6. O que quer dizer? 4 é 2 vezes 2. Ou seja, isso daqui, galera, é 2 vezes 2π mais π sobre 6. Ou seja, 25π sobre 6 é 2 voltas completas e ele vai para onde? Em π sobre 6. Ou seja, calcular o seno de 25π sobre 6 é a mesma coisa que calcular o seno de π sobre 6, que é onde ele para. Ou seja, o meio. Só isso. Só isso. Ok? Esses exemplos, eles estão no livro de vocês, ok? Claro, essas anotações, elas não estão. Então, é importante que você esteja fazendo essas anotações no seu caderno, ok? Essa daqui, por exemplo, ó, vai ser muito útil no futuro, ó, que o seno de κπ sempre é igual a 0. Analogamente, o cosseno de π sobre 2 mais κπ também sempre vai ser igual a 0. Porque observe que o cosseno ele é 0, ó, bem aqui, ó, ele é 0 aqui. E ele vai alternar nesse 0 de meia em meia volta, ó, e não de uma volta em uma volta completa. Ó. Ok? Então, por isso que é só κπ e não 2κπ. Então, anotem isso aqui. Anotem isso aqui. Anotem... Cadê? O do menos x eu apaguei, né? O André colocou aqui na reunião. Esse aqui, ó, anotem isso aqui, ó, seno de menos x igual a menos seno x e cosseno de menos x igual a cosseno x, vai ser útil, ok? Então, observe o seguinte, ó, observe o ponto P da figura dada, ó, esse ponto P aqui, ó. Acredito eu que todos vocês já têm uma facilidade para deduzir que esse ponto P, como ele está no vértice, a imagem dele é π sobre 2. Claro, na primeira volta, né? Para obter outros números reais cuja imagem também seja P, o que a gente pode fazer? Ó? π sobre 2 mais 2π, π sobre 2 mais 2 vezes 2π, π sobre 2 mais 3 vezes 2π. Ou seja, observe que o número que multiplica 2π é um número inteiro. Ó. Ou seja,
A mesma coisa para o negativo, ó. Também é um número inteiro, ó. Menos 2, menos 3. De todas as formas, a gente sempre vai acabar no mesmo lugar, ó. Π sobre 2 mais K vezes 2π. Onde K é um número inteiro. Tudo bem? Isso aí está na página 86. Essa explicaçãozinha aqui. Perfeito? Então, galera, é interessante que você faça essas questões da página 87, quando você for praticar, para você entender melhor. Óbvio, o aluno, quando olha isso aqui de primeira, ele fica um pouco confuso, ou pode ficar até um pouco mais confuso, para tentar entender mais ou menos como funciona esse K para todos. Que ele pensa, o professor fez poucos exemplos, mas como é que funciona de forma mais abrangente? Então, a dica que eu dou, você, aluno, pegue e faça essas questões da página 87. Ok? Ó, questões 1, 2, 3 e 4. Faça uma por uma, letra por letra. Ó. Letra A, da terceira, B, C, D. Ok, beleza. Aí, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês as funções periódicas. Eu vou iniciar a dizer o que é uma função periódica, o que não é, certo? O que define uma função periódica, para daí a gente entrar com o pé direito em função seno, função cosseno e função tangente. Ok? Alguma pergunta? Nenhum, achei tranquilo. Tranquilo, né? Então, jovens, por hoje é só. Eu não vou colocar esse slide na plataforma porque é o livro. Isso aqui eu copiei do livro. Então, quem tem um livro, tranquilo. E quem não tem, eu já falei, me procure que eu passo lá no chat pessoal um arquivozinho para você com esse capítulo 4. Tudo bem? E me procure o mais rápido possível. Certo? Então, jovens, fiquem com Deus. Grande abraço e a gente se vê na segunda-feira da próxima semana. Falou.